o Brasil conseguiu, de novo, fazer um feito raro. Isso a gente é especialista aqui. Criar um imposto novo e antes do primeiro centavinho ser recolhido, já colocar o contribuinte numa caça ao tesouro para descobrir qual prazo ele tem que cumprir. Porque não é nem qual alíquota, nem quem paga. É o mais básico e talvez mais constrangedor. Qual data vale? A Lei 15.270 de 2025, a tal da reforma da renda, trouxe a tributação de dividendos e, junto com ela, uma regra de transição com cara de pegadinha. Para os lucros apurados em 2025 continuarem isentos, a empresa teria que aprovar formalmente a distribuição deles até 31 de dezembro de 2025. Aprovar formalmente, não é mandar um e-mail pro contador não, tá? Então calma. Aí que entra o primeiro choque de realidade. Lucro de 2025 você apura depois que 2025 acaba. Parece óbvio, mas Brasília às vezes trata o calendário como uma sugestão. Pela lei das SAs e pelo próprio Código Civil, as deliberações sobre balanço, destinação do resultado, costumam ocorrer ali nos 4 primeiros meses depois do encerramento do exercício. Ou seja, o mundo real trabalha com até abril e não até ontem. E aí você viu a cena se repetir em milhares de empresas, pelo menos eu vi. Final de ano, equipe de contabilidade já no limite e de repente surge um prazo fatal que exige exatamente aquilo que a contabilidade séria evita, que é uma decisão apressada, um dado incompleto, um documento feito no grito. O próprio STF descreveu esse tipo de exigência como algo que pode levar a apurações apressadas e inseguras, com um reflexo ruim para todo mundo, inclusive para o próprio fisco, que depois vai ter que fiscalizar esse mesmo caos que ele criou. Mas o roteiro ficou ainda melhor. Só que não. Quando explodiu a crítica técnica, a solução política foi mais ou menos assim: calma, a gente resolve isso num outro projeto. E isso eu já falei aqui na coluna. Essa promessa partiu do senador Renan Calheiros, que foi o relator da proposta lá no Senado, dizendo que manteria a espinha dorsal, que é a isenção até R$5.000, e empurraria o resto para outro trilho legislativo, para não atrasar a sanção. O outro trilho, na prática, virou uma novela. O texto do senador Eduardo Braga chegou a prever uma janela de transição mais compatível com a vida real, uma deliberação ali até 30 de abril de 2026. Só que isso virou uma disputa interna. Teve notícia dizendo que o dispositivo foi incluído e depois retirado com ruído de "não foi conversado com a Fazenda". E aqui tá o ponto que irrita. Essa não é a coluna de passar raiva, pois é. Irrita qualquer pessoa minimamente organizada. A promessa de conserto ficou no limbo. E o tal prazo da lei, o tal 31 de dezembro, ficou pairando, definitivo, mesmo sendo impraticável para um monte de gente. Pior, você só descobre se o prazo vai ser prorrogado quando o prazo já passou. É a versão tributária do "na volta a gente compra". Você tá achando ruim? Calma, que hora? No meio desse empurra-empurra, veio o judiciário. A CNI e a CNC foram ao STF nas ADIs 7912 e 7914, justamente contra essa amarra do prazo. E no dia 26 de dezembro, o ministro Cássio Nunes Marques concedeu uma liminar, prorrogando o prazo de aprovação para 31 de janeiro de 2026. E não foi uma liminar porque sim. A decisão aponta o básico. A lei foi publicada muito perto do fim do ano, a exigência antecipa procedimentos societários e contábeis e isso fica praticamente inexequível, especialmente para empresa pequena, estrutura enxuta. Aquela turma que não tem departamento jurídico gigante, departamento contábil por conta, tem uma ou outra pessoa ali tentando administrar e não enlouquecer. Até aqui você poderia dizer, ok, segue o jogo, o STF concedeu mais prazo, vamos organizar a vida. Só que aí entra o capítulo que merece uma moldura, coloca uma moldura pra gente. A Receita Federal resolveu publicar uma nota de esclarecimento sobre essa tal liminar. E a nota, com toda a delicadeza de um caminhão, diz que é bastante simples garantir o direito à não retenção do imposto de renda retido na fonte, com um balanço intermediário ou balancete, e arremata com a frase que parece piada pronta. Mesmo no caso de liminar, a Receita reitera a orientação e recomenda seguir o procedimento para evitar transtorno se a liminar for revogada. Vamos traduzir para o português que todo mundo entende? O STF diz, o prazo é até 31 de janeiro. A Receita diz, mas eu recomendo você agir como se fosse até 31 de dezembro, porque vai que o STF muda de ideia. Isso, num país minimamente sério, seria tratado como que é, um desrespeito institucional. Porque vem cá, liminar pode cair? Pode, claro, liminar é assim mesmo. Mas o Estado não pode naturalizar a ideia
de que a decisão judicial é uma sugestão que você segue se quiser, principalmente quando esse mesmo Estado é parte interessada na arrecadação. E antes que alguém diga, mas é só uma recomendação, é exatamente aí que mora o veneno. Quando o órgão que fiscaliza e autua recomenda algo, ele está enviando um recado de risco e jogando esse risco inteiro no colo do contribuinte. Não é cooperação, é transferência de pânico. Agora, enquanto o brasileiro tenta adivinhar qual calendário, o imposto em si que está valendo, e ele tem 2 camadas, porque, peraí, o Brasil nunca entrega só uma dor de cabeça por vez, se a gente pode entregar várias. A primeira camada, direta, é o imposto de renda retido na fonte de 10% sobre dividendos, quando uma empresa paga ou credita para uma pessoa física residente no Brasil mais de R$50 mil. Passou de R$50 mil naquele mês, naquele pagador, vai ter uma retenção de 10% na fonte. E tem um outro detalhe importante. Dividendos pagos para residente no exterior, eles entram com imposto de renda retido na fonte de 10%, sem essa folga de R$50 mil por mês. Ou seja, para não residente, a mordida é ainda mais automática. A segunda camada, que quase ninguém meio que entendeu ainda, e que vai virar uma surpresa desagradável para muita gente, que é o tal do imposto de renda mínimo para altas rendas. A lógica é, se você, pessoa física, tem uma renda anual global acima de 600 mil, o governo passa a exigir uma tributação mínima e efetiva que vai subindo numa escadinha até 10%. Chega ali em 10% quando você passa de 1,2 milhão por ano. E esse cálculo considera a renda ampla, inclusive alguns rendimentos que eram tratados ou como isentos ou como tributados exclusivamente. Aqui tem uma armadilha que o imposto retido na fonte não vai resolver sozinho. Imagina que alguém muito sortudo, muito bem, recebe dividendos pulverizados. Uma empresa paga ali 40 mil no mês, a outra paga 40 mil, aí cada uma olha e fala assim, não passou de 50 mil, então não tenho que reter. Só que no final do ano, aquela pessoa pode estar com a renda global que cruza esse piso de 600 mil. E aí entra o imposto mínimo anual para fechar essa conta. Ou seja, esse sortudo pode não ter imposto de renda retido na fonte no mês e mesmo assim ter um ajuste pesado no anual. Então, quando o debate público fica só nos 10% acima de 50 mil, ele está considerando só uma parte da história. A outra metade é, se você tem alta renda, o mínimo anual vai te achar de algum jeito. E é por isso que essa bagunça de prazo é tão grave. Porque nós não estamos falando de um imposto sobre a empresa, no abstrato, a gente está falando de gente real, tentando seguir uma regra real. E na transição, o Estado brasileiro conseguiu criar um ambiente que eu vou separar aqui para vocês em 5 pontos. Primeiro, a lei colocou um prazo irreal. Segundo, o Senado sinalizou que não mexeria para não atrasar a parte popular, que é a isenção do imposto de renda até 5 mil. Terceiro, prometeu o conserto por fora, mas esse conserto não virou lei a tempo. Quarto, o STF foi lá e te deu um fôlego. Vamos, te dou um prazo ali até 31 de janeiro. E quinto, a Receita resolveu tratar esse fôlego como talvez não seja uma boa ideia seguir esse conselho. No meio disso tudo, o ministro Fernando Haddad ainda minimizou o problema do prazo, dizendo que, vamos lá, em essência, não havia necessidade de tanto drama. Só que não é drama, fica muito fácil quando você não é a pessoa que tem que fechar o número, que tem que respeitar rito societário, que tem que publicar demonstração financeira quando for o caso e ainda assinar tudo com responsabilidade civil e criminal. O Brasil, ele adora discutir segurança jurídica e nós já falamos sobre isso aqui no mês passado, aqui na coluna. Segurança jurídica é isso aqui, saber qual regra vale e quando vale, sem depender de uma bola de cristal, sem depender de uma nota de esclarecimento insinuando que decisão do STF pode cair, sem depender de uma promessa legislativa que não vira lei. E a cereja do bolo, a liminar, ainda vai para o plenário virtual em fevereiro de 2026. Vocês ouviram direito, fevereiro! Ou seja, o país entra no ano novo com imposto novo, prazo antigo, meio morto, meio vivo, prazo novo, judicial, e a confirmação do prazo novo, que a gente ainda não sabe se vira prazo novo. A definição vem depois que a gente já perdeu o prazo antigo. A coluna hoje tá supra-sumo de passar raiva. Eu até tentei dar uma aliviada, mas não deu. Se isso te parece um mau desenho de política pública, adivinha só, é porque é mesmo. E o recado pro brasileiro é simples. Quando vendem reforma como se fosse só justiça social e alíquota bonita, desconfia. Reforma de verdade exige texto bem escrito, transição possível e, principalmente, respeito institucional. Se a transição já nasce no grito, o imposto nem começou e você já está pagando, não em dinheiro, mas em custo de conformidade, medo de autuação e tempo perdido.
Se você não quer passar raiva sozinho, compartilhe essa coluna com aquele amigo que acha que tributo é só pagar e pronto. Não existe insegurança jurídica no Brasil, eu só pago os meus impostos. No Brasil, primeiro você descobre se tem imposto, depois você tenta adivinhar a data, e só então você paga, e mesmo assim corre o risco de pagar errado. Parece absurdo de entender, mas toda segunda eu tô aqui, 9h30 da manhã, tentando te explicar para não passar raiva sozinho.